o início novamente. Mais uma vez, boa noite. É um prazer estar com vocês. Vocês são jovens, não vão lembrar da musiquinha da Xuxa. Quando eu era criança, eu ouvia. Ela sempre falava assim, foi bom estar com vocês. Mas não, eu vou começar. Eu quero estar com vocês para a gente aprender. Eu vou realizar o quê? Um compartilhamento de tela. Olha só. Aí vocês vão dizer para mim aqui, vocês estão vendo o mesmo que eu? Aí vocês vão dizer sim ou não. Sim. 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 Assim como o Marcelo e algumas pessoas pegaram e fizeram ali, ó, o erguer a mãozinha, reação e tal. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou desativar o quê? O microfone de vocês. Por quê? Eu não tô ouvindo nada, gente. Ela desativou o dela. Hã? Bugou? Seu microfone está desativado. Essa professora desativou o microfone dela. É só para testar se vocês estão usados mesmo. Olha, eu vou iniciar nossa aula com uma frase. Eu vou sempre iniciar nossa aula com uma frase e eu quero que você preste atenção, que é para você refletir a partir de agora. Quando você plantar a alegria de viver no corações de quem te cerca, em breve as flores e os frutos da tua sementeira te enriquecerão o caminho. Hoje é o início de um processo de conhecimento que vocês estão integrando. Então, não é hoje que vocês vão colher, é daqui a algum tempo que nós vamos voltar a conversar e eu vou falar, lembra aquele primeiro dia que todos vocês ficaram quietinhos, que ninguém quis perguntar? Então, hoje é esse início. Só que eu fico à disposição de vocês. Mas eu quero entender o seguinte, a previsão dessa aula. O que a professora quer que você saia hoje aqui assim, ó, bem antenado? Coisas que nós ouvimos lá na 8ª série. Anatomia. Então, assim, se eu começar essa aula perguntando para você, o que você entende sobre anatomia? O que é anatomia? Primeiro, vamos entender a palavra. Anatomia, ana, quer dizer através, em partes. Tomia, cortar. Então, a partir de agora, nós vamos estudar o corpo humano em partes. Até agora, vocês entenderam? Joia? Então, se a anatomia é o estudo do corpo humano em partes, nós vamos estudar o quê? As estruturas. É um organismo. Nós somos compostos pela parte óssea, pelo sistema neurológico, pelo sistema cardiovascular, digestório, antes era digestivo, tá? Então, agora é digestório, sistema pulmonar ou sistema respiratório, o fígado, que ele faz parte do sistema digestório, sistema renal, enfim, nós somos compostos por sistemas. Então, se a partir de agora você sabe que a anatomia quer dizer que é o estudo de uma estrutura, que é a classificação do corpo humano, é a situação em relação a diferentes partes do corpo humano. Nossa, que complexo, né? A Ana falou, nossa, professora, cansei só de você ler. Eu quero que você guarde assim, ó. Anatomia é o estudo do corpo humano em partes, ok? Combinado? Anote de uma forma bem simples. Olha, a Carla tá aqui, ó. Veio participar um pouquinho da aula. Sabe o que ela veio fazer aqui? Ela veio dar uma olhadinha. Observem isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é a nossa pauta de chamada. Aqui está o nome de vocês. Sempre ao início da aula a professora faz. Já coloquei aqui presença para Amanda. Amanda, dá um tchauzinho para a professora. Isso. Ana Beatriz, coloquei presença. Está ali, ó, anotando o que é anatomia. A Daniele, eu vi ela por aí. Cadê a Daniele? Gente, peraí. A Dani tá quietinha, não deixou ver o rostinho dela, mas eu tô vendo o sorriso dela ali, ó. O Danilo conseguiu conectar? Tá conseguindo ouvir a professora agora, Danilo? Bacana. Então, se não tiver daqui a pouco, o que o Danilo vai fazer? Conectar a professora. Edivânia. Ah, Edivânia entrou. Edivânia, não estava vendo você no começo da aula, mas eu tô vendo agora, né? Olha só, a professora vai pôr aqui uma presença. Então, e assim sucessivamente. Tamires, toda vez que
começar a aula, a professora faz chamada, ok? Então é importante. Aqui, Carla, obrigado. Quando não der para vocês assistirem a aula, conforme a orientação, viu, Tamires, viu, Laís? Funciona assim, tem que entrar em contato com a gente e assista a aula, tem atividades para vocês preencherem, combinado? Retomando, a anatomia, estudo do corpo humano em partes. Joia? Guardaram bem essa informação? Vou contar uma historinha bem rapidamente ali, para você que está com o seu material, quando terminar a aula, você vai pegar e vai reler. Professor, eu não estou com material. Você pode assistir a aula novamente. Por quê? Porque eu vou falar uma história, como que acontecia no Egito. Já que a anatomia é o estudo do corpo humano em partes, no Egito foi onde começou a ser os primeiros relatos ali, falando o que se fazia com o corpo humano. Primeiro, olha só, existia uma técnica que chamava técnica de mumificação. O corpo era colocado em um recipiente, ou seja, o que é isso? Era uma espécie de sal para desidratar, ou seja, para matar bactérias. Hoje em dia, vamos trazer para a nossa realidade, Nordeste, região Norte, quando não se tem energia elétrica, não é isso que se faz com a carne? Ainda se continua fazendo isso com sal grosso. Então, começou-se desde essa época a fazer uma dissecção. Mas daí, olha só, como desde essa época tinha quem tinha dinheiro e tem aqueles que não tinham, né? Esse embalsamento químico, embalsamento, ele fazia o quê? Vinho de palmeira, óleos aromáticos, mirra, canela, incenso. Eles misturavam tudo isso e injetavam no corpo. Quando eles faziam isso, eles passavam faixa de tela de algodão embebida em cola. Opa, professora, acho que eu já ouvi falar sobre isso. Michele, sabe o que é isso? Isso é a múmia. Isso, era isso que eles faziam. Antigamente, para estudar o corpo, eles faziam isso. Olha lá, tá vendo aqui a imagem? Agora, Vitória, e quem não tinha dinheiro, como é que fazia? Pegava o corpo, era a forma mais barata, porque quem não tinha dinheiro, eles pegavam licor, que era tirado de cedro é madeira, tá? Colocava, tirava as vísceras do ente querido ali, enchia de sal e 70 dias depois daquele corpo estar curtido em sal, devolvia para a família poder fazer, para poder velar. Você fala, uau, que estranho, né, professora? A Amanda falou, meu Deus do céu, professor, eu não quero nem imaginar como é que eles faziam, que esquisito, né? Pois é, era estranho. Porque eles acreditavam lá nesse local que, por exemplo, lembra dos faraós? Ele era enterrado? Não, era feito um sarcófago. E tudo que ele tinha de dinheiro não, ouro, não é. Tudo que ele tinha de ouro, joias, que ele tinha conquistado, ficava enterrado junto com ele. E vocês sabem por quê? Eles acreditavam que quando a pessoa morria, tudo que ela tinha, ela levava junto. Mas então, se eles entendessem o dia de hoje, a gente vem a esse mundo sem roupa, nu. E do jeito que a gente volta, vai ser nu se alguém não colocar uma roupa na gente. Então, assim, nada a gente leva desse mundo. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Que a anatomia, ela é estudada, então, desde há muito tempo. Por que a professora quer que você saiba que no Egito era feita a mumificação? Que era colocado canela, que era colocado incenso, mirra, os que tinham dinheiro. Quem não tinha dinheiro ia lá, fazia com sal mesmo, fazia com madeira para cheirar forte. Melhor cheirar forte do que cheirar cheiro ruim de carne que não está legal. Isso em volta do mundo, como é que funcionava? Hipócrates, ele falava da anatomia, ele é conhecido como o pai da medicina, tá? Então, olha quantos anos antes de Cristo. Ele começou a estudar. Por exemplo, como é que se descobria as doenças antigamente? Como é que se fazia? Primeiro, Hipócrates foi, e ele acreditava no seguinte, que quando a pessoa morria, você podia até tirar tudo, mas não tirasse o coração dela, não. Porque era no coração que estavam as emoções. E foi se estudando. Então, Hipócrates, desde então, foi. Aí vieram outras formas de estudo, como? Lá na Itália. Leonardo da Vinci foi um grande pintor. Você sabe por que Leonardo da Vinci foi convidado? Para um hospital, para ele lá dissecar cadáver. Ai, meu Deus, coitado, mas você vai dizer, professora, Leonardo da Vinci não foi o da Mona Lisa lá? Aquele pintor famoso? Por isso mesmo, era um pintor. Ele não é pintor, Amanda? Ele é desenhista, né? Então chamou ele para desenhar.
Mas eles aproveitaram isso. Sabe o que eles fizeram? Pediu para começar a dissecar e ele começar a desenhar parte do corpo humano. Ele começou a dissecar o corpo humano, sabe como? Fazendo desenho. Começou a desenhar o feto, quando o feto morria no parto ali, ele ia lá e ficava olhando o bebezinho. Ele começou a ver como que eles utilizavam assim, por exemplo. Pense hoje, que a Michelle fosse fazer um experimento, ela tivesse muito poder, e ela tivesse dinheiro, e ela fosse a mulher do faraó. Por que isso? Porque eles pegavam os escravos. Toda a experiência que eles queriam, estudar do corpo humano, da anatomia, eles cortavam braço, era escravo mesmo. Misericórdia de Deus, né? Então, assim foi descoberta a anatomia. Até uma certa época, depois de Cristo, 1519, se você pensar que nós estamos no ano de 2020, não faz tanto tempo assim. Era através de desenhos. Então, os médicos atuavam assim, para ver como que era a anatomia, o que ia se fazer. Ok. Então, assim, houve esses estudos, esses grandes estudiosos, e quando você pegar o seu material, lá vai estar citado Francis Gleason, Thomas Wharton, Richard Lover, enfim, vários estudiosos, e que cada um deles, eu não vou citar a vida de cada um, porque eu acho que assim, dentro do que você precisa ter como conhecimento, a professora quer que você guarde na aula de hoje o que é a anatomia, que é estudo do corpo humano em partes. Eu gostaria que você guardasse que o ser humano, ele é estudado desde os relatos, eu trouxe aqui na época do Egito, mas muito antes disso ele era estudado, e que havia-se formas de detectar as doenças. Porque daqui a pouco eu vou chegar nos dias de hoje, que é o dia que nós estamos. Como se faz detecção de doenças? Vamos começar lá. O corpo humano, ele é dividido como? Cabeça, pescoço, tronco. E tronco. O tronco, ele é cortado ao meio. A parte de cima chama-se tórax e a parte de baixo é abdômen. Então, e o que mais? O que sobrou? Os membros superiores. Membros superiores e inferiores. Isso, muito bem. Então, se eu perguntar lá para você, como que é a divisão do corpo humano? Como que é a divisão do corpo? Cabeça, pescoço, tronco. A parte superior, tórax, a parte inferior, abdômen. E o restante, membros superiores e membros inferiores. Era assim que era dividido o estudo do corpo humano. Até não muitos anos atrás, não existia especialista como hoje tem. Ortopedista cuida dos ossos, neurologista cuida da cabeça, enfim, cada um com sua especialidade. Antes era um médico só para cuidar de tudo. Se formava em medicina, não tinha nem assim, ó, esse cuida de criança, esse cuida de gestante. O mesmo médico cuidava da mãe, cuidava do pai, cuidava da avó e da criança. Então, as especialidades médicas veio através dessa divisão. Cada um vai se especializando conforme vai se estudando. A anatomia, ela tem métodos de observação. O que quer dizer? Como toda vez que falar em anatomia macroscópica, eu quero que você lembre que macro é algo grande. Então, a anatomia macroscópica é o estudo do corpo humano dentro daquilo que você está vendo. Ou seja, é uma forma da gente conseguir visualizar a olho nu o quê? Para reconhecer cada parte do corpo humano. Por exemplo, você consegue olhar e ver um braço quebrado. Entendi. Você consegue olhar e ver algo que está arranhado. Você consegue ver se a pessoa quebrou a cabeça. Então, isso é anatomia macroscópica. É um estudo daquilo que você vê. Tudo que dá para ver. Mas tem um detalhe. A olho nu. Vocês. Existe a parte da anatomia que ela é microscópica. O que é isso? São doenças que precisam ir para o laboratório para poder diagnosticar. O exemplo que eu dou hoje, para trazer para a nossa realidade, eu sempre gosto de falar sobre a atualidade também. Eu falo do passado e falo do presente.
A Covid. O vírus da Covid, ou Covid-19, precisa se colher um exame de sangue e ser analisado aonde? No microscópio, correto? Então, se tem os profissionais que é da parte da anatomia, que estuda a parte macroscópica, existem os que estudam a parte microscópica e existe a parte mesoscópica. Vamos lá, vou dar um exemplo. Sempre às vezes eu chamo um para me ajudar. Vitória, a parte mesoscópica, o que seria essa parte mesoscópica? Olha só que interessante, eu não falei que tem a parte grande. Você tem a parte grande. Sim, aí você vai ver a parte pequenininha. Isso, mas aí eu vou trazer um problema para você. Minúscula. Não, eu vou trazer um problema para você. Como é que iria se descobrir se você tivesse um problema de convulsão? Como é que o médico iria descobrir? Sabe como? Quer saber? Quer saber, Ana? Quer saber, Vitória? Como que era feita antes? Ô, Marcelo, você tem alguma ideia como que era feito antes? Sabe o que acontecia? As pessoas morriam. Viu, Jennifer? Viu, Damides? As pessoas simplesmente morriam, Laís. Porque não tinha como. Até que se criou a anatomia mesoscópica. Ou seja, se a pessoa tem um problema dentro do neurônio, o que o médico vai ver? Ele vai pedir para fazer uma tomografia. Vai pedir para fazer uma ressonância. Vai pedir para fazer o quê? Um estudo mais aprofundado, aonde nem o olho nu consegue ver e nem o microscópio consegue ver. Ninguém vai conseguir ficar abrindo a cabeça do outro para ver, às vezes não precisa. Você imagina que toda vez que a gente tivesse um problema de AVC ou tivesse um problema de convulsão, tivesse que abrir a cabeça da pessoa. Até uma certa época era assim. Mas aí, a anatomia mesoscópica, é necessário fazer o uso, então, de uma divisão de estruturas, aonde você possa visualizar, ou seja, através de um aparelho multi ou tridimensional, uma ultrassonografia, um ecocardiograma bidimensional ou tridimensional. Então, anatomia macroscópica estuda o corpo humano macro, estuda o corpo humano micro e mesoscópico, ou seja, através dos aparelhos. Tá ficando interessante, tá? A Michelle tá ali pensando, tô me interessando, professora. Então, funciona assim. Existe a anatomia macroscópica, ela estuda a estrutura de cada sistema. Então, se você está anotando, macro estuda cada sistema, que é o que nós vamos fazer. Cada aula no sistema. E existe a topografia, ou seja, estuda os relevos morfológicos da superfície do corpo humano. O que é isso, professora? Eu não estou entendendo. Funciona assim, ó. Existem segmentos. Só aproveitando aquilo que a Carla falou na aula anterior, na nossa aula inaugural. Ela não falou da insulina? Então, a insulina, ela é aplicada em determinados tipos de locais do corpo humano, correto? Então, utiliza-se a topografia. Ou seja, a região do corpo humano, ela é estudada por regiões. Quem conhece alguém que faz faculdade de medicina, faculdade de enfermagem, ou faculdade na área da saúde, onde utiliza o corpo humano, ele tem que saber o quê? Que aqui na região abdominal, onde fica o flanco, aonde fica, entendeu? Para poder localizar. Então, a estrutura topográfica superficial é para dividir o corpo humano aqui como? É para dividir ele em segmentos e regiões. Que região? Região da coluna. Que região? Região do coração. É por regiões, tá? Seguindo ainda, olha só. Respirem fundo que ainda tem coisa, viu, Dani? Estudo microscópico estuda citologia. Ou seja, o que é citologia? São doenças que acontecem nas células. É através da parte microscópica. A parte ainda microscópica estuda a histologia. Tudo que é isto quer dizer que é tecido. Problemas relacionados aos tecidos humanos, ou seja, o ser humano ele é formado com a junção do espermatozoide com o óvulo. Houve uma junção, virou uma única célula, correto? A partir de então, depois de 48 horas, começa aí o início da multiplicação das células.
Depois as células, várias células unidas, elas vão virar o quê? Tecidos. Vários tecidos juntos, eles vão formar o quê? Órgãos. Quando começar a multiplicar os órgãos, vai separar os sistemas. Quando separa o sistema, ele se tornou o quê? Um embrião. Entendeu? Então, os profissionais, os especialistas, começam a nos estudar desde aqui, ó. Desde a nossa célula. Houve junção de célula, começa a formar tecido. Os tecidos se juntam, começa a se formar órgãos. Os órgãos vão se formando, formam sistemas para formar o ser humano. Até o 3º mês de gestação, ele não é chamado de feto, ele é um embrião. Até o terceiro mês. A partir de 3 meses, não é mais embrião, passa a ser o feto. Ok? Aí, esse feto que vai se desenvolvendo, por isso que tem que ter um acompanhamento com a ginecologista e com o obstetra, por causa do nascimento, entra a embriologia. É o estudo do crescimento dessa célula. Cresceu a célula, virou tecido, virou órgão, virou sistema, virou ser humano, virou um embrião. Aí tem os profissionais que estudam o crescimento. Essa criança, esse feto está crescendo, está se desenvolvendo? Mas aí vai entrar vocês, ok? Os atendentes de farmácia. Vocês vão estar lá atendendo os nossos clientes quando ele chegar e falar assim, Tamires, eu estou muito preocupada, eu mantive relação sexual e eu não estava tomando nenhum método contraceptivo, não estou tomando pílula. Você tem alguma coisa aí para me ajudar? Aí você vai falar assim, claro que eu tenho. Eu tenho a pílula do dia seguinte. Aí agora vocês vão anotar bem bonitinhos aí na anotação de vocês, ou na apostila, que vocês vão pesquisar o quê? A pílula do dia seguinte. Como que deve ser tomada a pílula no dia seguinte? Você já sabe essa informação? Joia? Se você não sabe, você vai ter que saber para orientar. Até quanto tempo depois que a pessoa manteve a relação sexual, sem o uso do preservativo, que você vai poder orientar ele para a pílula no dia seguinte? Como que deve ser tomada? Quantas? É uma só e acabou? A pessoa pode tomar o tempo inteiro? Pode tomar o ano inteiro? A resposta é... Será dos próximos capítulos, porque a nossa aula daqui a pouco, vocês estão vendo aí, né? Você viu que quando o assunto tá legal, passa? E a professora tem que se virar nos 30, porque eu quero vocês assim, ó, antenados. Então, a embriologia é o estudo do crescimento e desenvolvimento do ser humano. Aí, então, vamos começar. A anatomia humana, existem métodos de estudo. Nós vamos estudar a anatomia por sistemas, ou chama-se sistemas ou descritivo. É isso? Professora, agora estou ficando assim, interessada. A Miri está assim, professora. A Laís falou, meu Deus, a professora não deixa nem eu anotar direito. Deixo sim. Anota aí. Pílula do dia seguinte. Como deve ser tomado e quanto tempo depois. É uma vez só? Quantas horas depois? Vou querer saber de vocês na próxima aula. Existe a parte da anatomia que chama anatomia topográfica, como eu falei. São planos. Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, mas na próxima aula eu dou continuidade e falo com vocês. Por quê? Ó, um exemplo. Isso daqui é para quem vai trabalhar com dissecção de corpo. Algum de vocês pretende fazer concurso no necrotério, mexer com cadáver ou algo assim? Mas então, só citando. Existe um plano médio sagital, isso aqui é a formas de cortes, entendeu? Então, como é que vocês saibam que existe? Plano sagital, plano frontal e plano transversal. Ok? Ai, professora, agora você está me deixando preocupada. Existe a anatomia radioimagem. Ou seja, hoje nós temos o raio-x. Se alguém quebrar um osso, vai lá na farmácia. Sabe como que era feito antigamente? Farmácia era tido como estabelecimento de saúde. E os farmacêuticos pegou e ia lá e puxava o braço do paciente e o outro falava, vai pra cá. Então, hoje mudou-se muita coisa. E, claro, Marcelo está olhando assim e falando, olha, professora, você acha que tira raio-x do bandejinho? Não, Marcelo, não tira. Não tira raio-x do bandejinho. Luciano, sabe o que eu estou te mostrando aqui? Ó, como eu falei que a anatomia existe de radioimagem,
um aparelho de tomografia com nada. O negócio é chique, né? Ó, dá para ver tudo lá dentro. Tem como o médico pegar e falar assim, ó, não estou enxergando. Antes não tinha toda essa tecnologia que tem hoje em dia. Ok? Vamos ainda correndo contra o tempo, olha só, como eu falei para vocês, existem métodos de aplicação, ou seja, estudo o desenvolvimento desse feto. Esse feto está aqui, ó. Juntou-se o espermatozoide e o Danilo, olha só, juntou o espermatozoide, juntou aí, junto com o óvulo, começa a multiplicação. 36 horas depois começa. 48 horas já tem 4 e assim vai. Ou seja, é muito rápido esse desenvolvimento. Começa lá, 8 semanas embrião, feto. Um bebê, se você está anotando essa informação e você não sabe, é 40 semanas, que é o recomendado, tá? O nascimento do bebê. Alguns profissionais que entre 36, 38 e 40 já podem fazer o parto. Tá? O que o médico que estuda aí essas mudanças faz? Eles vão ver como é que está a normalidade. Se o feto não está vindo com o quê? Com alguma anomalia. Ou seja, mais. Quando vem com membro a mais, é conhecido como monstruosidade, tá? Então, para poder, às vezes, ser detectado aonde? Lá na barriga da mãe. Ó, se vocês quiserem ver um pouco, ler e ver sobre esse assunto, coloca lá no Google, sabe o quê? Aqui no hospital de base, alguns anos atrás, foi feita uma cirurgia. Nessa cirurgia, você sabe o que ela foi abordado? Os médicos fizeram uma cirurgia que o bebê ia nascer com um problema no coração. Fizeram uma cirurgia dentro do útero da mãe. E foi muito bonitinha que essa imagem, ela ficou conhecida no mundo inteiro. Porque na hora que o cirurgião estava fazendo a cirurgia, o bebezinho colocou o pé. Ah, lindo, muito lindo. Colocou a mãozinha para fora. Então, ali é uma coisa que há muitos anos atrás não se imaginava. Conseguiu se salvar a vida do bebê ainda dentro da barriga da mãe. Então, a tecnologia, ela é fantástica, viu? Falando ainda, professora, sobre os planos, fique em paz. Eu só quero que vocês saibam que eles existem, ok? E que nós falamos hoje um pouquinho? Já que o tempo corre contra mim e eu achei que vocês iam ficar cansados, assim, ó, tô vendo nada, vocês estão bem atentos. A anatomia. Sempre ao final da aula, a professora faz uma revisão. Então, essa aula eu abordei o que é anatomia, o estudo do corpo humano em partes. A professora falou que houve uma história, que isso começou lá no Egito, realizando o quê? A dissecção, tentando se manter o corpo humano. Tinha-se por crença que não podia se tirar o coração, porque ali era o fundo das emoções, e que se a pessoa ia renascer em outro local, ela não poderia nascer sem o coração dela. A professora falou sobre anatomia, que a anatomia existe o corpo humano, que ele é dividido entre cabeça, pescoço, tronco, tórax e abdômen, membros superiores e inferiores. Era assim que eram realizados os cortes. E existe a anatomia macroscópica, ou seja, é o estudo por sistemas, é aquilo que você vê, que é o sistema corpo humano. O ortopedista cuida dos ossos, o oftalmo cuida dos olhos, o otorrinolaringologista cuida do nariz, ouvido e garganta. Cada médico cuida da sua especialidade, ou seja, macroscópico. Microscopicamente, existe a anatomia que utiliza-se o quê? O microscópio, para estudar o quê? As doenças na célula, as doenças nos tecidos e as doenças do embrião. Por que isso? Porque, bem lembrado aqui, que antes, quando uma criança ia nascer com síndrome de Down, tinha que a criança nascer para depois os especialistas entenderem. Hoje em dia, não. Por causa desse estudo aprofundado que se tem, ok? Então, macro é grande, micro e a mesoscópica, que é a anatomia, que ela é estudada através da utilização do quê? De aparelhos. Muito bem. Isso foi o que nós falamos sucintamente. Sempre eu faço um resumo da aula. Próxima aula, qual que é a previsão? Se hoje a gente falou sobre o que é anatomia,
A próxima aula a gente vai continuar falando sobre o que é a fisiologia do corpo humano. E ainda, vamos comentar especificamente sobre essa divisão. Na cabeça, o que tem na cabeça? Tem os ossos, tem os sistemas. Que tipo de medicamento que se toma para dor na cabeça? Vai depender. Opa, gostou do assunto? Não vai poder perder a próxima aula, então. Eu vou encerrar, e gosto sempre de encerrar a aula com uma frase. A frase que eu digo hoje para vocês, guardarem aí no seu coração, é: persista, porque se tudo fosse fácil, qualquer um conseguiria. Então, tenho certeza de uma coisa: cada um de vocês aqui são especiais dentro da onde vocês estão. Você só tem que aprender a ver isso. Se alguém ainda não valorizou isso em vocês, opa, sentido, eu estou aqui para isso. Eu vou interromper o compartilhamento de tela e perguntar para vocês, a respeito dessa aula de hoje, desse nosso início, desse nosso ciclo aí, vocês têm alguma dúvida? Agora posso desativar aqui o microfone de vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, fique bem à vontade. Se não tiver, ou se de repente, professora, eu não quero perguntar ao vivo, eu não quero perguntar na frente de todo mundo, eu tenho vergonha, eu sou tímida, pode colocar lá no grupo. Conforme a professora vai recebendo as informações, eu deixo lá disponível para que todos possam ouvir. Alguém tem alguma dúvida ainda a respeito? Sim ou não? Não. Não. Por enquanto, não. Olha, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada pela participação. Quando que eu vou ver vocês? Segunda-feira é feriado, não é isso? Dia 7? Dia 14.